Olá, turminha! Vamos iniciar então a Hora Saeb com essa disciplina que é empolgante, apaixonante, a melhor de todas, que no caso é História. E eu sou o professor Ananias Carvalho, serei o seu anfitrião nessa nossa viagem magnífica pelo conhecimento da História. Vamos então ao tema do nosso aulão. Vamos lá, gente! A Revolução de 30 e o Brasil da Era Vargas. E o conteúdo que a gente vai abordar nesse aulão é período varguista e suas contradições. Então a gente vai mergulhar um pouquinho nesse momento muito marcante na história brasileira, que é justamente a Era Vargas. Então, galera, sem mais conversas, sem mais delongas, vamos ao nosso aulão. Vamos então pegar a nossa canoa do tempo para estudar e entender um pouquinho mais sobre a Era Vargas. Mas antes da primeira questão, vamos relembrar algo importantíssimo. Era Vargas dividido em 3 fases distintas. Primeira fase, governo provisório. Segunda fase, governo constitucional. E terceira fase, ditadura do Estado Novo. Beleza, gente? Vamos então a nossa primeira questão. E a questão fala o seguinte: a chamada Revolução de 1930 representou uma ruptura com a política do café com leite e marcou o fim da Primeira República no Brasil, também conhecida como República Velha. O que motivou a eclosão da Revolução de 1930? Vamos às alternativas. Vamos lá, gente. Letra A, o apoio das oligarquias mineiras a Washington Luiz. Lembrando que lá na República Velha, conhecido também como República das Oligarquias, quem controlava o poder político eram justamente as oligarquias, que eram grupos de políticos que, de certa forma, através de alguns subterfúgios, se perpetuaram no poder, dando origem, assim, à chamada República Velha. E a gente está estudando, então, a ruptura desse processo. Letra B, a decisão do Exército de manter Júlio Prestes no poder. Letra C, a fraude eleitoral e o assassinato de João Pessoa, vice de Vargas. Ou letra D, a ascensão do comunismo no Nordeste brasileiro. Então a gente tem aí algumas alternativas que nos dão ali um panorama de ruptura, gente. Ruptura da República Velha e a instauração de um novo momento político no Brasil. Vamos recapitular então. Final da República Velha, de final da década de 20, existia uma eleição onde sucederia o presidente Washington Luiz e estava concorrendo à Aliança Liberal justamente com o candidato indicado pelo sistema, pelo café com leite. Mas, justamente graças ali à crise de 29 e o enfraquecimento das oligarquias, houve uma ruptura entre essas oligarquias que estavam ali se perpetuando no poder. E a alternativa que surgiu a esse novo momento era justamente Getúlio Vargas, que era apoiado pelas chamadas oligarquias dissidentes. Aconteceu uma série de fatores, juntamente ali com o assassinato do vice de Vargas, e isso vai levar basicamente ali à instauração de um novo momento político, e basicamente foi através ali da Revolução de 1930. Mas, pessoal, a questão, ela nos indaga justamente isso. O que motivou a Revolução de 1930? Então, galera, vocês têm resposta para mim? Vamos lá? Eu quero que vocês respondam via chat, que eu quero ver se vocês compreenderam o conteúdo, se estão afiados ali, estão ali com o conteúdo na ponta da língua. Vamos então a ele. Vamos lá, gente? Vamos ver se tem resposta via chat. Vamos lá? Letra A, B, C ou D. Temos resposta, gente? Prestem atenção, gente, eu estou falando sobre Revolução de 30 e sobre os motivos, o que realmente motivou a eclosão dessa Revolução de 30. Será que foi a letra A, apoio das oligarquias mineiras a Washington Luiz? Será que foi a letra B, a decisão do Exército de manter Júlio Prestes no poder? Letra C, a fraude eleitoral e o assassinato de João Pessoa, no caso que era vice de Getúlio Vargas? Ou letra D, a ascensão do comunismo no Nordeste? Qual será a alternativa correta, gente? Já que a gente não tem resposta via chat, vamos ao gabarito. Vamos ver se você aí na sua casa, você conseguiu acertar a questão. E o gabarito justamente era a fraude eleitoral e o assassinato de João Pessoa, que era vice de Getúlio Vargas. Gente, mais uma vez, gente,
Quem tem privilégios não quer perder o seu privilégio. E as oligarquias que dominavam o poder na República Velha não quiseram perder o seu privilégio e usaram alguns subterfúgios para fraudar as eleições. Muito embora, gente, alguns historiadores questionam que houve fraude e pressão eleitoral dos dois lados. Lembrando mais uma vez, República Velha caracterizada também pelo fato de ser um voto aberto. Como assim, professor? Cada indivíduo, quando ia lá para, basicamente, dar o seu voto, ele não era um voto secreto como a gente está acostumado nos dias de hoje. Que a pessoa ia lá na cabine eleitoral e, de forma secreta, dar o seu voto. República Velha não era assim. Era um voto aberto, ou seja, você dizia livremente ali em quem você ia votar, aberto para as pessoas que estavam ali ouvirem em quem você está votando. Isso era justamente um mecanismo de pressão para que os candidatos ali, as oligarquias, os coronéis que pressionavam as pessoas a basicamente mandarem a pessoa votar no candidato que ele estava indicando. Esse momento, o sistema político, a gente também conhece como voto de cabresto, um voto obrigado. Então, gente, houve fraude, e essa fraude basicamente deu início ali a uma série de manifestação que culminou com a Revolução de 30, que também deu origem a um golpe de Estado. Gente, Era Vargas se inicia por um golpe de Estado. E esse golpe de Estado ali, Revolução de 30, tirou esse sistema político, essas oligarquias, e instaurou um novo momento político capitaneado pelo nosso bom e velho Getúlio Vargas. Beleza, gente? Entendido, galerinha? Vamos então para a questão de número 2. Vamos lá, gente. Segunda questão que diz o seguinte, galera. Prestem atenção. Eu espero a participação de vocês no chat. A Revolução Constitucionalista de 1932 foi um levante armado protagonizado por São Paulo, iniciado em 9 de julho de 1932. O principal objetivo dos paulistas era, estou falando agora, galera, Revolução Constitucionalista de 1932. Vamos entender o panorama dessa revolução, gente. Quando Vargas ele toma o poder através do golpe de Estado, Revolução de 30, gente, o que acontece? Ele basicamente se torna um presidente provisório, que derrubou a Constituição que estava ali em vigor naquele momento e prometeu que posteriormente ele faria uma nova Constituição. O que é uma Constituição, galera? É a Carta Magna, é o conjunto de leis que regem ali o país, que basicamente organiza a sociedade. E o Brasil passou esse período de governo provisório sem uma Constituição. E basicamente os paulistas, que eram a oligarquia que estava comandando a política brasileira, justamente com a oligarquia mineira, lá na República Velha, viram que perderam seus privilégios e começaram a pressionar o governo, então, a instaurar o que seria uma assembleia para formular essa nova Constituição. A partir daí, iniciou-se a Revolução Constitucionalista, onde os paulistas, juntamente com outros estados dissidentes, pegaram armas e para pressionar o governo, então, a tomar alguma atitude. E é essa atitude que a gente vai, então, pontuar nas nossas alternativas. Vamos lá, galera. Letra A diz o seguinte: o principal objetivo dos paulistas era, letra A, instaurar uma república socialista. Letra B, garantir a convocação de uma nova Constituição. Letra C, apoiar incondicionalmente o governo Vargas. Letra D, declarar independência de São Paulo. Olha só, gente, o que será que motivou a eclosão dessa Revolução Constitucionalista, Revolução Paulista ou Revolta ali de 1932? Tá fácil, tá, gente? É só vocês pegarem um pouquinho, vocês verem basicamente o que o texto fala pra gente, lerem com calma as alternativas e responderem. Vamos ver se vocês têm ali alguma resposta no chat. Vamos lá. Os alunos lá da ET, o Alisson de Paula, diz que acha, olha só, gente, diz que acha, não é certeza, que é a letra B. Alisson de Paula, será que você acertou, Alisson?
Daqui a pouquinho a gente vai verificar na correção se você conseguiu acertar essa questão. Mais alguém, gente, disposto ali a tentar acertar a questão? Vamos então às nossas alternativas, vamos lá? Vamos então ao gabarito, ver se vocês conseguiram acertar. Vamos então ao nosso gabarito, vamos lá? Então o Alisson acertou, galera. Letra B, garantir a convocação de uma nova Constituição. E de fato essa Constituição veio, tá, gente? Foi promulgada lá em 34, tá? A Constituição, uma das mais liberais para a época, uma Constituição que foi inovadora para a época, que garantiu, entre outras coisas, os chamados direitos trabalhistas, a CLT. A Constituição basicamente previa uma reforma no sistema eleitoral, criou posteriormente o que seria a justiça eleitoral e, a partir daí, uma série de minorias que não eram privilegiadas, ou melhor, uma camada bem expressiva da população que não era beneficiada com direito a voto, como no caso as mulheres. Galera, até 34 as mulheres não tinham direito a voto no Brasil. E a partir dessa Constituição houve uma grande mudança e diz basicamente que o voto, que o Brasil seria um país federalista, ou seja, os estados tinham certa autonomia, muito embora o próprio Vargas havia limitado os poderes dos estados, mas de certa forma também essa Constituição trouxe esse avanço e também uma série de mudanças ali que vieram beneficiar grande parte da população, que foram basicamente a Constituição das leis trabalhistas, a CLT. Aí se pergunta, professor, o Getúlio Vargas instaurou essas leis para beneficiar os trabalhadores, propriamente dito? Galera, mais ou menos, tá, gente? Se a gente analisar com calma, o Vargas tinha também uma política de autopromoção. E ele usava, inclusive, o próprio Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, para fazer um culto à sua persona, à sua personalidade, colocando-o como o pai dos pobres, o protetor do Brasil. Inclusive, ainda hoje, no senso comum, a gente tem a ideia de que Vargas foi um presidente revolucionário, porque basicamente a sua política de propaganda foi muito efetiva e essa figura do Vargas acaba ecoando no imaginário popular até os dias de hoje. Então, galera, voltando ao conteúdo anterior, Revolução de 1932, a Revolução Constitucionalista, quase que não sai, ela teve ali o objetivo principal de garantir a convocação de uma nova Constituição, que viria a ser a Constituição de 34, dando início, galera, então, ao segundo momento da era Vargas, que é basicamente o governo constitucional. Embora, são parênteses, o Vargas tenha, através da Constituição de 34, instituído voto direto para presidente da República, ele próprio se colocou uma exceção, quando a primeira eleição, por assim dizer, foi o próprio Vargas que foi eleito não de forma indireta, mas de forma indireta, e se tornou o que a gente conhece como um presidente constitucional, dando origem, então, ao segundo momento da era Vargas. Vamos, então, a terceira questão. Vamos lá, galera. O Plano Cohen, olha só, gente, foi um documento forjado pela alta cúpula militar brasileira em 1937 para justificar um golpe que instaurou o Estado Novo, liderado por Getúlio Vargas. Foi o argumento apresentado por Getúlio Vargas para o golpe. Só um parênteses, gente. Estamos falando, então, do final do governo constitucional e do que viria a ser a instauração do momento que os historiadores consideram o governo de Getúlio Vargas uma ditadura ali, que basicamente perseguiu seus adversários políticos. Estou falando da passagem do governo constitucional para o Estado Novo, que vai durar de 37 a 45. E ele usou ali uma série de estratégias para se consolidar no poder, e a principal delas foi basicamente o Plano Cohen, que o próprio enunciado fala para a gente. Foi uma série de documentos forjados pelo próprio governo, que tinha como justificativa, basicamente, fazer com que o Vargas se perpetuasse no poder por mais tempo. Mas, falando nesse Plano Cohen, teve um argumento principal ali. E qual foi esse argumento, pessoal? Vamos, então, às alternativas. Vamos lá, gente. Letra A, a existência de uma conspiração comunista iminente. Era sobre isso que o Plano Cohen falava, segundo a letra A. Letra B,
a vitória da oposição nas eleições de 1937. Letra C, a pressão da A e B para o fechamento do Congresso. Letra D, o fracasso da intentona comunista. Professor, o que esse plano Cohen falava, gente? Letra A, B, C e D. Agora é com vocês, galera. Vou dar um tempinho aqui para vocês respirarem e mandarem a resposta para mim via chat. Vamos então, gente? Estou falando de plano Cohen. Letra A diz que foi a existência de uma conspiração comunista. Letra B, a vitória da oposição nas eleições de 37. Letra C, a pressão da A e B para o fechamento do Congresso. Letra D, o fracasso da intentona comunista. Galera, a gente tem uma interação aqui. O Gabriel Correia de Oliveira mandou pra gente e diz que a letra B, a vitória da oposição nas eleições de 37, segundo ali o Gabriel, tá, gente? Outra interatividade que mandou agora pra gente, que o aluno está dizendo que também é a letra B, quer dizer que vocês estão apostando na letra B, que foi a vitória da oposição nas eleições de 37. O grupo 3 acha que é a letra D, de dado. Quero saber de onde vem esse grupo D. De que escola vocês vêm do grupo D? Onde vocês estudam? Vamos lá, gente. O João Vitor dos Santos, também quero a escola de vocês, João Vitor, diz que a letra D, que foi o fracasso da intentona comunista. De fato, a intentona comunista que foi um levante de caráter comunista, ele aconteceu, foi um fracasso. Mas em relação ao plano Cohen, galera, plano Cohen, ele fala sobre o que basicamente, gente? Vamos então, o Kennedy Tavares diz que a letra C, a pressão da A e B para o fechamento do Congresso. Vamos então ao gabarito, gente, para ver se vocês conseguiram acertar essa questão de número 3. Qual foi o argumento apresentado por Vargas para o golpe de 34 através ali do plano Cohen? Então, gente, a letra correta, tá, gente? A alternativa correta é a letra A existência de uma conspiração comunista iminente. Galera, foi um documento fraudado, onde Getúlio Vargas, através do plano Cohen, diz que existia ali a iminência de um golpe de Estado liderado, capitaneado pelo comunismo. Lembrando que, só um parêntese, tá, gente? 1917, houve a Revolução Bolchevique lá na Rússia e instaurou o primeiro Estado comunista, ali como a gente conhece, a experiência socialista da União Soviética. A partir de então, um espectro, um fantasma do comunismo acabava rondando os países ali que tinham ali uma orientação mais ligados ao capitalismo, e o Brasil não estava distante dessa pressão. Inclusive, a própria ação, os aliancistas, tá, gente, que também era um grupo político que a gente vai estudar daqui a pouco, ele era um grupo que buscava a revolução armada de caráter socialista, enquanto os integralistas eram mais ligados ali à doutrina fascista. Então, o plano Cohen foi um pano de fundo para que Getúlio Vargas pudesse se perpetuar no poder e instaurar um terceiro momento da sua era Vargas, que foi justamente a ditadura do Estado Novo, onde a partir daí, gente, ele de fato vai se tornar um ditador e vai perseguir todo aquele que era o seu opositor político. E isso, posteriormente, só um parêntese, vai gerar uma contradição, que inclusive essa própria contradição vai ser um pano de fundo para tirar o Vargas do poder lá em 45. Muito embora Getúlio Vargas apreciasse o estilo fascista de governar, basicamente, ele tinha o apreço ao culto ao líder, basicamente, e flertava ali com o fascismo e nazismo. Na Segunda Guerra Mundial, graças à pressão dos norte-americanos, estadunidenses, ele acabou entrando na Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados. Isso gerou uma contradição interna. Como é que Getúlio Vargas lidera ali, é fã do jeito fascista de governar, e na Segunda Guerra Mundial ele acaba apoiando o lado que vai justamente lutar contra o nazifascismo. Isso acabou gerando uma pressão interna que vai culminar justamente com a saída do Vargas do poder lá em 45. Beleza, gente? Então a terceira questão é letra A existência de uma conspiração comunista iminente. Vamos então à quarta questão, vamos lá, galerinha?
A ação integralista brasileira, inspirada no fascismo europeu, surgiu como um dos principais movimentos políticos da década de 1930. Sua base ideológica estava associada a, letra A, princípios socialistas e coletivistas, letra B, defesa do federalismo liberal, letra C, nacionalismo autoritário e culto ao líder, letra D, liberdade de imprensa, e multipartidarismo. Gente, a gente está falando então de um movimento, por assim dizer, ação integralista brasileira, os integralistas, ou simplesmente A e B, tá, gente? Que era um movimento que surgiu ali na era Vargas, que também apoiou Getúlio Vargas na tomada do poder lá em 37, instauração do Estado Novo, e ela tinha uma inspiração, gente. Qual era o caráter, o que inspirava a ideologia da A e B, dos integralistas? Gente, será que foi o princípio socialista e coletivista? Será que foi defesa do federalismo liberal? Será que foi nacionalismo autoritário e culto ao líder, uma característica da A e B, dos integralistas? Ou foi a letra D, liberdade de imprensa e multipartidarismo? Qual era a base da ideologia dos integralistas? Vamos ver se vocês conseguiram captar a ideia. Gente, vamos lá. Aqui o Renan da escola Etmanicoré Amazonas está dizendo que a letra C, que seria o nacionalismo autoritário e culto ao líder. Vamos lá, gente. Vamos mandando a resposta via chat. O Alisson de Paula está dizendo que não é certeza, ele acha que é a letra B, que seria a defesa do federalismo no Brasil. E o grupo 3, que mais uma vez eu quero saber da onde que o grupo 3 está falando, qual é a escola, qual é o nome dos integrantes, está dizendo que é a letra D, a liberdade de imprensa e o multipartidarismo. Vamos lá, gente. Quero ver se vocês compreenderam o conteúdo do que a A e B tinha como ideologia ali preponderante. A A e B, perdão. A ANL era outro grupo que era os aliancistas, que também tinham uma visão diferenciada em relação aos integralistas. O Gabriel Correia de Oliveira está dizendo que a letra A, princípios socialistas e coletivistas. Será que é a letra A, Gabriel? Daqui a pouco a gente vai verificar se você conseguiu acertar essa questão. Vamos então a mais uma resposta que vocês mandaram para a gente. O Gabriel já disse que é a letra A, tá, gente? Mas o grupo aqui está dizendo que é a letra C, que é o nacionalismo autoritário e o culto ao líder. Vamos então ao gabarito para tirar essa dúvida, ver se vocês conseguiram acertar. Vamos lá, gente? Letra C, a sua base ideológica estava associada a, letra C, nacionalismo autoritário e culto ao líder. Gente, é um dos principais pontos que a ideologia dos integralistas batia, era justamente o culto ao líder, uma espécie de fascismo à brasileira. Eles andavam também com um uniforme verde, tinham uma saudação própria, que no caso era Anauê. Eles chegavam justamente com o seu companheiro e se saudavam como Anauê, e tinham também ali o Plínio Salgado como um dos seus principais líderes, um líder proeminente, e tinha também toda essa aspiração ligada ali ao fascismo italiano e ao nazismo alemão. Então a gente pode dizer que o nacionalismo autoritário e o culto ao líder é a principal marca ali desse movimento político. Em contrapartida, os aliancistas, tá, gente? Também tinham um grupo que era um grupo ligado justamente a uma ideologia de esquerda radical, tá, gente? Que também pregavam ali que era necessária uma luta armada de caráter ali, uma revolução de caráter socialista para, de certa forma, haver uma certa mudança no Brasil. Então esses dois grupos eram antagônicos. Quando Getúlio Vargas assume o poder lá em 37, ou melhor, ele dá um golpe, um alto golpe, tá, gente? E se perpetua no poder, instaurando o Estado Novo, tá, gente? Outorgando uma nova Constituição,
a chamada Constituição Polaca, tá, gente? Que era inspirada na Constituição polaca, lá da Polônia, tá, gente? E instaurou essa Constituição, outorgou essa Constituição, que é diferente de uma Constituição promulgada, que é uma Carta Magna votada e aprovada por um Congresso, uma Câmara Constituinte, uma Assembleia Constituinte. Uma Constituição outorgada é aquela que ela é imposta pelo governante, geralmente um ditador, que basicamente impõe essa autoridade à população através de uma forma mais autoritária. E a polaca, a Constituição do Estado Novo, ela vigorou até o ano de 1945, quando Vargas sai do poder e, basicamente, encerra a Era Vargas. Beleza, gente? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos, então, recapitular através ali da nossa hora de encerrar. Vamos então à nossa hora de encerrar, vamos recapitular tudo que a gente aprendeu e reviu um pouquinho na aula de hoje. Falamos sobre a Era Vargas de 30 a 45, dividido em 3 momentos distintos. Vamos então a eles, vamos lá, gente. Primeiro a gente vai abordar sobre a Revolução de 30, que foi um marco histórico, uma passagem de bastão, basicamente, do que seria a República Velha, a República das Oligarquias, para um novo momento da política brasileira, da história brasileira, que é justamente a Era Vargas. O que motivou essa revolução, professor? Basicamente, o descontentamento de algumas oligarquias. A crise de 29 também foi um motivo preponderante, importantíssimo também, que basicamente enfraqueceu essas oligarquias e abriu passagem para um outro grupo político assumir o poder, capitaneado pelo Getúlio Vargas. E, basicamente, a partir da Revolução de 30, a gente tem um novo momento, que é justamente o governo provisório, que vai de 30 a 34, onde Getúlio Vargas havia assumido o poder após o golpe de Estado de 30 e, teoricamente, ficaria no poder em um período ali improvisado, um governo, como o próprio nome já diz, provisório. Mas vocês sabem, né, gente, que de provisório não teve nada, ele acabou ficando 15 anos no poder através de alguns subterfúgios que ele mesmo utilizou para se perpetuar. Ponto interessante, tá, gente? Nesse governo provisório, a gente pode caracterizar ele como algo marcante ali, a Revolução Constitucionalista, Liga 32, que basicamente pressionou o governo a instaurar uma nova Constituição para o Brasil, dando ali início a esse novo momento que foi justamente o governo constitucional, após a Revolução Constitucionalista. O que foi esse governo constitucional? Foi quando Getúlio Vargas, a partir ali da Constituição de 34, se torna um presidente eleito por um colégio eleitoral, se torna então um presidente constitucional. Gente, essa Constituição ela foi revolucionária a partir do momento que a gente analisa que foi através dela que alguma parcela da população que não tinha direito ao voto adquire esse direito político. É instaurado ali um novo código eleitoral que basicamente vai tirar esse momento de voto aberto, vai instituir um voto das mulheres e outras minorias e também algumas leis trabalhistas e a partir daí o culto ao líder do Getúlio Vargas. Gente, inclusive o governo, a partir ali, durante essa Era Vargas, ele vai controlar a ação dos próprios sindicatos, dando origem ao que a gente conhece como sindicalismo pelego. Olha só, gente, ele dava certos privilégios, ao mesmo tempo que ele utilizava desses privilégios para controlar ali os trabalhadores e, de certa forma, também se autopromover. Vamos, então, estudar o terceiro momento da Era Vargas, que é justamente o governo do Estado Novo. Plano Cohen, tá, gente? Um plano forjado pelo próprio governo para, basicamente, justificar um golpe de Estado que vai dar origem ali ao novo momento, que é justamente o momento mais ditatorial, por assim dizer, da Era Vargas, que é o Estado Novo. Constituição do Estado Novo, Constituição polaca outorgada pelo Getúlio Vargas, quer dizer, imposta pelo Getúlio Vargas, basicamente ali para fazer com que ele tivesse plenos poderes e perseguir todo aquele indivíduo que, de certa forma, questionava a sua autoridade.
Vamos então, vou apresentar para vocês agora um QR Code que vai levar justamente ali a nossa plataforma Saber Mais, e através dessa plataforma você pode basicamente acrescentar mais informação ao seu conhecimento. É isso, gente. Até a próxima. Acompanhe o projeto nos seguintes canais: YouTube, @Hora do Saeb 7240. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. IPTV, Hora do Saeb. Para compartilhar a participação da sua escola na plataforma Saber Mais, aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a plataforma.